E o que a dopamina tem a ver com hábitos? Bom, basicamente existe uma região no seu cérebro chamada estriado, tá? E tem muitas sub-regiões do estriado. Mas existem duas de importância na formação dos hábitos. Uma dessas regiões é o estriado ventral, também chamado de núcleo accumbente, que é o centro de recompensa do seu cérebro. E outra região é o estriado dorsal, que é a região envolvida com formação de hábitos. Então eu pergunto para você, não é curioso que o centro de recompensa é do lado do centro de formação de hábitos? Porque o que é um hábito? Hábito é um comportamento automático, disparado por um estímulo. Tem estudos que estimam que até 55%, 60% dos nossos comportamentos diários são hábitos. Comportamentos automáticos, e eles existem porque precisam existir. Poupa energia. Só que um hábito, ele começa a ser formado... Prestem atenção no raciocínio que eu estou fazendo aqui agora. Pelo amor de Deus, prestem atenção em mim. Irmãos, prestem atenção em mim. Um hábito, ele começa a ser formado com uma recompensa. Então vamos imaginar o seguinte cenário. Imagine que você, todo dia para ir trabalhar, você pega seu carro na garagem, você entra no seu carro e você curte escutar um podcast do Wesley de manhã. Digamos que você não me conhecia e você não ouvia rádio antes, portanto você não tinha esse hábito, tá? Você não tinha o hábito de ouvir rádio no carro enquanto ia para o trabalho. Daí você me conheceu e falou, quero começar a ouvir os podcasts desse maluco aí, que fica falando umas asneiras na internet. Algumas coisas prestam, que eu vou ouvir. Você inicialmente no primeiro dia entra no carro e lembra. Ou bota um lembrete, bota um post-it, alguma coisa, botou um post-it na buzina do carro. Então no outro dia você entrou no carro e viu o post-it. Vou ligar o som para ouvir o podcast dele e aproveitar esse tempo. Você ligou o som. E você vai fazendo isso. Conforme você vai ligando o som e ouvindo o meu podcast, se é uma coisa que você gosta, vai ativar o seu sistema de recompensa. Essa ativação do seu sistema de recompensa, ela é mediada por uma série de neurotransmissores, dentre eles a dopamina. E essa ativação do sistema de recompensa modula o seu sistema de recompensa, criando potenciações de longa duração, ou seja, neuroplasticidade, de sinapses e de circuitos inteiros, que são aqueles engramas que a gente falou, e te dá reforço positivo. O que é reforço positivo? Como você gostou de fazer aquilo no dia, no outro dia, via essas mudanças no seu cérebro, você está mais propenso a ligar o rádio de novo. Só que essa circuitaria, ela ainda está no seu estriado ventral, no núcleo accumbente. Digamos que com o tempo você vai fazendo, você continua executando aquele comportamento e os seus neurônios dopaminérgicos da área tegmentar ventral continuam vomitando dopamina ali nos neurônios do núcleo accumbente, gerando motivação para você continuar fazendo aquilo. Em algum momento, e isso é muito louco, cara, ó, prestem atenção aqui no que eu vou falar. Em algum momento, esses engramas, esses circuitos que se formou ali para fazer você ligar o rádio e escutar o meu podcast, eles migram fisicamente, como se eles caminhassem no seu cérebro, pro estriado dorsal, que é no lado. É como se aqui fosse a região do sistema de recompensa e aqui no lado, o vizinho, um prédio vizinho, é o estriado dorsal. Então, inicialmente o engrama formou aqui, aí eles começam a migrar com o tempo e repetição, e obtenção de recompensa, eles vão migrando para a região dos hábitos. A partir de agora, e prestem atenção no que eu estou dizendo, os circuitos neuronais que fazem você ligar o rádio para me ouvir, eles não estão mais no núcleo accumbente, eles estão agora no estriado dorsal. Na prática, isso significa que você criou um hábito.
O que isso significa no dia a dia da pessoa? Significa que agora você não precisa mais ter esforço cognitivo para executar aquele comportamento. Então você chega lá e liga o rádio e bota no podcast habitualmente. Você não precisa pensar, cara, eu vou ouvir o podcast. Não, seu corpo faz aquilo meio sozinho. Por exemplo, quando você pega a pasta de dente no banheiro, você pensa, eu vou agora abrir a tampa, passar a pasta aqui, fechar a tampa, vou largar aqui, vou abrir a torneira e vou escovar meu dente. Em cima, agora eu vou embaixo. Talvez você tenha alguns lapsos de controle voluntário, mas a maior parte do escovar os dentes é hábito. Você faz aquilo pensando em outra coisa. Dirigir. Às vezes você está dirigindo pensando em outra coisa. Você não pensa, eu vou ligar a seta. Você liga, porque você identifica uma esquina, aquilo ativa um engrama lá no seu estriado dorsal e você ligou a seta. Isso é hábito. Não precisa pensar, agora eu vou trocar de marcha. Você identifica que o carro não está mais acelerando, o seu cérebro está pegando todas as informações. Ele identifica que você está botando uma pressão muito forte no acelerador e a velocidade do carro já não está mais evoluindo tanto e automaticamente você troca de marcha. Você flexiona os músculos da perna esquerda, debria e troca de marcha. Hábito. Só que olha que louco. Imagina que um dia estrague o som do seu carro. E agora mas você tem um hábito formado. Se for um hábito, vai chegar amanhã cedo, mesmo com o som estragado, e você vai tentar ligar. Isso é um hábito. Mesmo na ausência, isso é um hábito. Mesmo na ausência do reforço, da recompensa, você executa o comportamento. Isso é um hábito. O que é uma compulsão? Um comportamento compulsivo. Um comportamento compulsivo seria o equivalente a eu colocar um botãozinho de choque no som do carro. E você continua executando o comportamento mesmo tendo uma punição. Isso é um comportamento compulsivo ou um vício. Mesmo você se fudendo tomando um choque, você clica toda manhã naquela porcaria daquele botãozinho que te dá choque. Isso é um vício. Então a pessoa que está com algum tipo de vício comportamental ou vício químico, ela continua executando aquilo mesmo, familiar saindo de perto, perdendo emprego, perdendo casamento, os filhos se afastando, a pessoa continua. Porque é um comportamento compulsivo, é um vício. Todos esses estágios são mediados por dopamina. E ao contrário do que muita gente fala na internet, você vicia sim em comportamentos. Comportamentos vicia sim. Você não precisa ter uma substância hiperdopaminérgica mediando. Por exemplo, vício em jogos. Alguém enfiou dopamina no seu cérebro enquanto você está jogando? Alguém pingou dopamina no seu ouvido enquanto você está num jogo de azar, por exemplo? Alguém botou dopamina escondido no seu nariz? Óbvio que não. O seu cérebro mesmo produziu ela. Você viciou num comportamento. Comportamentos viciam. Você pode ter comportamentos obsessivos compulsivos, que se caracteriza um vício. Inclusive o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, acontece no estriado dorsal, região dos hábitos. Eu não sei se vocês perceberam, uma pessoa com TOC é um super formador de hábitos. Ele tem pensamentos obsessivos e executa um comportamento automático para satisfazer aqueles pensamentos e diminuir a ansiedade. Então assim, aí você me pergunta, pô Wesley, mas então a dopamina faz uma mediação, é como se você tivesse, até tem um slide no curso que eu botei um borrifador, tipo, e no slide do curso eu boto o estriado ventral e o dorsal, os circuitos migrando de um para o outro e a dopamina como se fosse um borrifador, borrifando em cima daqueles circuitos, fazendo aquilo ser lubrificado para se transformar num hábito. Qual que é o problema disso? Existem comportamentos que demoram para que exista a recompensa, para que você tenha reforço daquele comportamento. Que comportamentos são esses? Dieta, exercício físico, estudo. Ao passo que existem comportamentos que são muito rápidos. Drogas, álcool, cigarro, comida hipercalórica. Então entende que a gente vive hoje numa sociedade, numa configuração social
à luz dos nossos na verdade, a gente vive numa configuração social que, à luz dos nossos sistemas neurobiológicos, tem tudo para arregaçar com a nossa saúde mental. É por isso que você vê uma inundação de depressão e é por isso que você vê uma inundação de sobrepeso e obesidade. Porque essa migração do circuito ventral para o dorsal, ela é facilitada pela dopamina. E aí é meio injusto, né, velho? Uma pessoa, entre aspas, se viciar em corrida ou em McDonald's. Porque o McDonald's libera muito mais dopamina, inicialmente. Aí você vai perguntar, pô, mas e as pessoas que se viciam em comida? E as pessoas que se viciam... Eu até vou mostrar para vocês um slide. As pessoas que se viciam em comportamentos, por exemplo, as pessoas que se viciam em corrida. Pois é. Aí elas têm uma coisa... Tá aqui, ó. Aí elas têm uma coisa chamada de ambiente. Você tem no seu estriado ventral, que significa essa parte daqui da ampulheta, uma entrada sensorial do ambiente. O que é o ambiente nesse cenário, Wesley? Pessoas, estímulos, tudo é ambiente. Pessoas que você convive, livros que você lê, filmes que você assiste, vídeos no YouTube que você assiste. Você tem uma entrada disso, você tem um funil experiencial baseado nos seus engramas pré-estabelecidos, então muita coisa você descarta daqui, e o que passa aqui vai se transformar nos seus hábitos ou vícios no seu estriado dorsal. Esse talvez tenha sido um dos slides mais geniais que eu já fiz na minha história de montar aulas. Além disso, o seu córtex pré-frontal consegue projetar cenários. Então, o que significa isso? Significa que você consegue se imaginar em determinados cenários, em determinados ambientes, em determinados comportamentos. E o seu estriado ventral, os seus sistemas motivacionais e de recompensa são sensíveis a essas projeções. Eu só falo para você, cara, imagina só você correndo, você num corpo atlético, você estudando bem. O seu cérebro é sensível a isso, desde que você tenha essa entrada ambiental, essa entrada sensorial. Tá? Então, é por isso que a gente vê essa inundação de problemas metabólicos e de humor. Porque o nosso cérebro não é preparado para lidar com isso se você não tiver noção disso.